Bom dia. Bom dia. Tá bom assim? Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos falar do capítulo mais mega hiper power especial, Isaías 53. Não foi eu que cheguei a essa conclusão, não. Eu também cheguei a essa conclusão. Mas desde que eu cheguei na igreja, há 3,5 décadas atrás, sempre se fala dessa passagem. E por que essa passagem ficou famosa? Então vamos ler agora e você vai saber por quê. Filipe e o eunuco. Filipe e o eunuco. Esse eunuco aqui, ele era ministro da rainha de Candace, etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era a superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração a Deus. Vão com Deus, cavaleiro. Regressava e, assentado no seu carro, lia. Quem que ele lia? O profeta Isaías. E disse o Espírito: Tem isqueiro aí? não tenho não, meu amigo. Desculpa. Você quer aparecer no YouTube? Você já apareceu. Você quer falar bom dia para os meus amigos? Vem aqui, homem. Desculpa, como eu estou aqui numa via pública, os passantes passam e eu mexo com eles e tento despertá-los para o assunto, mas o jovenzinho não, ele só queria um isqueiro. Voltando à leitura. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendestes tu o que lês? Ô meu caro amigo, ô ministro de Candace, o senhor está entendendo o que está lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. A Bíblia Sagrada é maravilhosa, mas ela foi feita para ser entendida e explicada. O Espírito Santo te explica e você explica para o outro, e o outro, entendendo, é explicado pelo Espírito Santo e
passa a outro. A Bíblia é viva. A Bíblia Sagrada não é um livro de conto, não é uma obra literária, apesar de ser literária. Não é uma obra científica, apesar de conter ciência. A Bíblia é o sopro de Deus na terra. É o Espírito Santo inspirado nos profetas. Entende? A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso ela tem que ser tratada com reverência até. Não idolatrada. Não venerada. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De quem profeta Isaías está dizendo, meu irmão? Ele está dizendo de si mesmo ou de algum outro? A mesma coisa que os discípulos de João perguntaram a Jesus: é tu o Messias ou vamos esperar outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. A partir de Isaías, Filipe pregou sobre Jesus. Amém? E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Aqui tem alguma água. Se o eunuco passar aqui, a gente batiza ele na hora. Chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Eu já aceitei esse Jesus como meu Senhor. Agora eu sei que Isaías está falando do Messias, esse que acabou de ser morto na cruz. Eu quero ser seguidor dele. E você diz que tem que ser batizado? Olha, eu tô vendo aqui, eu tô aqui, ó, diante do rio Tietê. O que impede eu de ser batizado? Bom dia, cavaleiro. Bom dia. O que impede eu de ser batizado? Ninguém te impede de ser batizado. Meu irmão, meu amigo, querido, se você sentir o chamado de Deus, corra para ser batizado. Ninguém tem que perguntar para você. Perguntar pode, né? Perguntar por que você quer ser batizado. Aí pode. Porque eu conhecia Jesus, meu Salvador. Ninguém pode te impor restrição nenhuma. A igreja moderna, claro, ela precisa mostrar serviço. Então agora você viu, passou um jovenzinho querendo cigarro, semana passada alguém queria cigarro, hoje alguém queria o isqueiro. Só porque eu tô tossindo, parece que eu fumei a vida inteira, mas eu nunca fumei. Então as igrejas modernas, elas não batizam quem está fumando, quem está bebendo, quem está se prostituindo.
Mas isso não é da conta de quem vai batizar. Você, independente de como você esteja agora, se você ouviu a mensagem do profeta Isaías, você se sentiu compungido a ser batizado, vá lá e rogue. Bom dia, cavaleiro. Vá lá e rogue pelo batismo. Aqui nós temos alguma água. O que impede de eu ser batizado? Nada, você pode pegar uma infecção aqui, porque o rio Tietê, nesse período aqui, nesse perímetro aqui da cidade, ele virou uma lixeirona. Mas, meu amigo, se não tiver água limpinha aí, para ir para o céu, nada deve te impedir de ser batizado. Entendeu? E quem é que pode batizar? Hoje a igreja é hierarquizada. Então, para botar ordem no barraco, só os pastores podem batizar. Os anciãos, excepcionalmente. Mas, meu amigo, meu irmão, vai chegar uma hora que os pastores e os anciãos perdi a palavra agora. Pastores e anciãos e diáconos consagrados não vão dar conta. Lembra de João Batista? Muitos afluíam para serem batizados. Então João Batista ia pregando e alguém ia lá fazendo a vez do pastor, o mergulho. Jesus batizou muita gente, mas ele nunca batizou ninguém. Eram os seus discípulos que batizavam. Então quem é que pode batizar em nome de Jesus? Alguém que aceitou Jesus como Salvador e Senhor pessoal. Não estou me revelando contra a hierarquia. Eu não gosto de hierarquia. Mas acredito que ela precisa existir. Porque senão o mundo vira bagunça. Eu sou contra a bagunça. E disse Felipe: ora, nada. É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o grande eu sou. Creio no Espírito Santo que mora dentro do meu corpo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso que habita no céu. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, conduziu-o o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? E o eunuco, convencido, foi para sua cidade, Etiópia, seu país. E ali ele pregou de Jesus Cristo. E ali ele batizou. E ali ele formou igreja, certamente. Você está entendendo? Nos últimos dias, a nossa hierarquização não vai valer nada. Entendeu? A burocracia que nos domina hoje, não estou falando da igreja, eu estou falando de todas as instâncias. Quando eu era jovem, não havia tanta burocracia. Hoje, se você quer dar um pum, desculpa aí com o termo, você precisa pedir licença. A Constituição Federal não fala isso. Você não precisa pedir licença para fazer uma manifestação, para fazer uma grande congregação religiosa numa praça. Não precisa pedir autorização, porque nós somos homens livres, mulheres livres. O que se recomenda é que se avise a autoridade pública. Avisar é diferente de pedir autorização. Nós não estamos sob o jugo dessas gentes. Esses ditadores que querem mandar no mundo.
Eu não quero me exaltar, perdão. A história do eunuco de Candace, a história da atuação do Espírito Santo, ela foi introdução para o capítulo mais importante de todos os tempos, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou e a quem se manifestou o braço do Senhor? O eunuco deu crédito à pregação, amém? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele. Quem são esses que não fizemos caso dele? Jerusalém. O povo de Deus virou a cara para Jesus, o Messias. Verdadeiramente, ele, Jesus, o Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele ontem. O castigo que nos traz a paz no Monte das Oliveiras estava sobre Jesus. Não, o castigo que nos traz a paz no Monte de Sião estava sobre Jesus. Bom dia, cavaleiro. Estava sobre Jesus no Monte das Oliveiras, como preconizado por Isaías no Monte Carmelo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo castigo que ele tomou sobre si, nós fomos curados, amém? Todos nós, passado, presente e futuro, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas o grande Deus, eu sou, fez cair sobre ele o castigo que nos traz a paz. A morte de Jesus na cruz nos traz redenção e vida. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Essa parte que o eunuco estava lendo e falou, está falando de si próprio? Até poderia, porque o pobre Isaías foi cortado ao meio, na vertical. Provavelmente amarraram ele numa tora e serraram ele verticalmente, longitudinalmente. Meu Deus! Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Quem vai contar o tempo da sua vinda? A resposta é lógica. Daniel, meu amigo. Daniel contou o tempo da sua vinda e contou o tempo da sua volta. Daniel contou o tempo dos tempos, o tempo dos fins dos tempos. Aleluia. Amém. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pela transgressão do meu povo Israel, pela transgressão do meu povo, o povo de Deus, pela transgressão do novo Israel, foi morto ele na cruz. Aleluia. E puseram a sua sepultura com os ímpios.
e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo Jesus, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Graças a Deus do céu, vigia das pessoas. O Messias levou sobre si as minhas transgressões. Graças a Deus do céu, vigia das pessoas. O Messias levou sobre si as tuas transgressões. Meu irmão, responda como eunuco de Candace. Temos a água, quem impede de não ser batizado? Ninguém. Todos vocês que ouviram essa mensagem hoje e que responderam como o servo de Candace respondeu: eu quero me batizar. Por favor, pode nos procurar. Eu vou te levar diretamente na igreja da Laodiceia, para que você seja batizado e seja remido. Que autoridade eu tenho? A autoridade de servo de Cristo. Graças a Deus, ontem eu passei pela Santa Ceia. Santa Ceia é uma refeição temporária, esporádica, que acontece na igreja da Laodiceia. Em todas as igrejas acontecem, mas na nossa igreja tem um diferencial. A gente faz o lava-pés. Então você precisa se humilhar diante de seu irmão, lavando-lhe os pés, e permitir que Jesus se humilhe diante de você, quando seu irmão lava os pés seus. E aí você participa da Santa Ceia. Não comendo com gula, como comiam os contemporâneos de Paulo, a ponto dele ter que chamar a atenção deles. Paulo ou Pedro? Ai, não sei agora. E aí, o símbolo da Santa Ceia, disse Jesus, é uma lembrança para que você guarde na memória a minha vida até que eu volte. Para que você guarde na sua memória o sacrifício feito por mim, até aquele dia em que beberemos no reino celestial a Santa Ceia. Amém. Você, meu irmão, já está tocado pelo Santo Espírito. Se inscreva no canal, coloca uma mensagem, eu quero, e eu vou enviar você para o departamento missionário da igreja da Laodiceia. Ontem eu conheci o meu irmãozinho, nem sei o nome dele, é o diretor da... Ai, fugiu agora o nome. Da ação missionária. É ele que está responsável por anotar os interessados e agendar o batismo. O seu batismo vai ser agendado aqui por mim mesmo. Aí depois eu passo para ele. E para o nosso pastor Flávio. Pastor Flávio, os meus irmãos querem se batizar. Não pergunte para eles se eles estão pecando ainda. Não pergunte isso. Pergunte apenas: você deseja reconhecer a Jesus como teu Salvador e quer parar de pecar daqui para frente? E eles respondendo sim, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele levou sobre si a nossa iniquidade, o nosso pecado. O castigo que nos traz paz estava sobre Jesus, pelo que lhe darei a parte de muitos, e como os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Amém. Muito obrigado porque você esteve aqui. Bom dia, casal bonito. Vocês acabaram de passar no YouTube. Volta aqui, fala bom dia pra mim, pega na minha mão, homem. Por favor, cavalheiro, entra lá no canal Vigia das Pessoas, então. Vigia das Pessoas, pelo amor de Deus. Vocês são tão bonitos e ficam tão bonitinho aqui no meu vídeo. Vai com Deus, que o Senhor te abençoe. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com as quais fui ferido na casa de amigos meus.